Você já viu uma loja OXXO em São Paulo? Provavelmente sim, pois em apenas 5 anos, a rede saltou do zero absoluto para mais de 600 lojas espalhadas estrategicamente pelo estado de São Paulo, registrando em seus picos iniciais uma inauguração a cada 42 horas. E nenhum concorrente brasileiro conseguiu crescer no mesmo ritmo, ocupar as mesmas esquinas ou responder à altura. Por quê? Essa é a pergunta que vamos responder neste vídeo. E antes de continuarmos vendo isso, a Monte Asset tem como objetivo transformar o futuro financeiro de nossos clientes com inteligência e dedicação. Na Monte Asset, já são 7 mil clientes no Brasil investindo de forma global, com mais de 3 bilhões de reais sob gestão. Nossa carteira administrada é um serviço exclusivo para quem quer investir como um profissional e rentabilizar seus investimentos com consistência por meio de uma gestão personalizada e dedicada ao seu momento de vida. Aponte agora sua câmera para o QR Code e descubra como a Monte Asset pode transformar seus investimentos com visão global e segurança. Em 2020, quando a primeira loja OXXO foi inaugurada em Campinas, no interior de São Paulo, a loja ocupou o espaço de uma padaria. E guarde essa informação, ela será importante. Campinas não foi escolhida aleatoriamente. A cidade tem alta densidade urbana, uma universidade federal de grande porte e corredores de transporte público intensos, exatamente o tipo de ambiente que a rede aprendeu a explorar na cidade do México, que é extremamente povoada. Nos anos seguintes, a rede avançou por Guarulhos, Jundiaí, Osasco, Piracicaba, Santo André, São Bernardo do Campo, São Caetano do Sul e Sorocaba, além da própria capital paulista. Em outubro de 2023, chegou à Baixada Santista, abrindo a primeira loja em Santos e expandindo rapidamente para Praia Grande, São Vicente e Guarujá. Em março de 2024, bateu 500 lojas. Em dezembro do mesmo ano, encerrou o ano com 600 unidades e presença em 24 cidades do estado. 4 anos de operação, 600 lojas, um ritmo que nenhuma rede brasileira de conveniência chegou perto de replicar. O ponto é, por que apenas a OXXO conseguiu fazer isso? Primeiro você precisa entender de onde a OXXO veio. No México, a OXXO se transformou em parte da infraestrutura urbana do país. São mais de 24 mil lojas espalhadas pelo território, atendendo cerca de 13 milhões de pessoas todos os dias. A presença é maior do que muitas redes bancárias. A rede virou um ponto de parada tão natural quanto uma calçada ou um semáforo, e metade de todas as vendas mensais já passa pelo programa de fidelidade digital da empresa. Essa operação mexicana é extremamente lucrativa. A empresa controladora, chamada FEMSA, faturou o equivalente a cerca de 260 bilhões de reais em um único ano. É dinheiro suficiente para sustentar uma expansão agressiva fora do México por muitos anos. E foi exatamente esse capital que chegou ao Brasil. Quando a OXXO desembarcou em São Paulo, trouxe uma estratégia muito clara. O princípio central é posicionar cada loja no caminho que o cliente já faz todos os dias, entre a casa e o trabalho, entre o metrô e o ônibus. Para isso, a rede combina análise de dados e conhecimento urbano para encontrar os pontos certos. Cruzamentos movimentados, saídas de estação, corredores de ônibus, ruas de passagem obrigatória entre regiões residenciais e comerciais. A loja entra no trajeto do cliente antes que ele planeje entrar nela. Mas posicionamento sozinho não cria hábito. Para isso, a OXXO fez uma adaptação que o modelo mexicano original nunca priorizou. Trouxe padaria própria para o Brasil. Lembra que eu te pedi para guardar essa informação. O brasileiro usa padarias como ponto de apoio, e a primeira loja foi um dos pontos cruciais para a OXXO entender isso. Pão francês e café da marca própria viraram os produtos centrais da operação brasileira. Itens baratos, consumidos diariamente e com forte apelo emocional. Ao incorporar esse ritual dentro das lojas, com rapidez e preço acessível, a rede passou a competir diretamente com as padarias tradicionais de São Paulo. Hoje, essa parte de alimentação já representa cerca de 20% de tudo que a OXXO vende no Brasil. Foi esse modelo que deu início à expansão. Tudo isso explica o crescimento, mas não explica porque ninguém consegue enfrentar a OXXO de verdade. E a explicação está em: a rede não gera lucro, pelo menos não ainda. Entre abril e dezembro de 2025, a OXXO Brasil registrou um prejuízo acumulado de 340 milhões de reais.
Qualquer empresa brasileira que apresentasse esse resultado estaria cortando lojas, renegociando dívidas ou pedindo recuperação judicial. A Oxio continuou abrindo lojas porque esse prejuízo enorme visto de dentro do Brasil representa uma fração pequena do que a operação mexicana gera. Para a FEMSA, sustentar o crescimento brasileiro é um custo real, mas completamente absorvível. E aí está o ponto que torna a situação tão difícil para os concorrentes brasileiros. Uma rede brasileira de conveniência precisa que cada loja dê resultado rapidamente. Se uma unidade não pagar suas próprias contas em tempo razoável, ela precisa fechar ou ser repensada, porque a empresa não tem uma reserva indefinida esperando nos bastidores. O erro tem custo imediato. A Oxio opera com uma lógica diferente. Pode abrir uma loja sabendo que ela vai operar no vermelho por meses. Pode crescer antes de lucrar, porque o capital para bancar essa espera já existe e vem do México. É como se dois times jogassem o mesmo jogo com condições completamente diferentes. Os concorrentes brasileiros precisam de resultado a cada rodada para continuar. A Oxio pode acumular perdas por anos sem parar de avançar. Os concorrentes estão sentindo isso na prática. O Minuto Pão de Açúcar, que ainda lidera o setor de lojas de proximidade em São Paulo, cresceu de forma muito mais cautelosa. Focado num público de maior poder aquisitivo, depende de que cada loja seja rentável por conta própria para justificar a próxima abertura. É uma estratégia sólida, mas que não consegue competir em velocidade com quem não precisa de retorno imediato. O cenário ficou ainda mais grave em 2026, quando o Grupo Pão de Açúcar pediu recuperação extrajudicial para renegociar cerca de 4,5 bilhões de reais em dívidas, depois de registrar prejuízo de 572 milhões em apenas um trimestre. A rede que controla o Minuto Pão de Açúcar luta para equilibrar suas próprias contas enquanto a Oxio segue avançando. O Carrefour Express tenta ocupar um espaço parecido, com lojas compactas em pontos estratégicos da cidade. Mas o grupo francês opera com a mesma lógica das redes brasileiras. Cada unidade precisa se sustentar. Quando o aluguel é alto demais, a abertura não acontece. Quando o volume de vendas não cobre os custos no prazo esperado, a loja é reavaliada. Essa prudência é financeiramente racional, mas na prática significa ceder terreno para uma concorrente que toma decisões com um horizonte de tempo completamente diferente. E há ainda os mercadinhos e padarias independentes, que historicamente dominaram o varejo de proximidade nos bairros paulistanos. Esses negócios conhecem profundamente o cliente local, têm vínculos comunitários construídos ao longo de décadas e operam com estruturas enxutas. Mas não tem escala, não tem tecnologia de dados para escolher pontos e não tem capital para aguentar períodos longos de margem apertada. Quando a Oxio chega na mesma rua com horário estendido, preço competitivo e pão fresco pela manhã, em fevereiro de 2026, a Oxio consolidou ainda mais sua posição ao assumir 100% da operação brasileira, encerrando uma parceria que mantinha com o braço de varejo do Grupo Nós. Com controle total, a empresa ganhou liberdade para tomar decisões mais rápidas e impor o modelo operacional consolidado no México sem precisar negociar cada passo com um sócio local. A meta é clara. A empresa acredita que só começará a ter lucro de verdade quando tiver lojas suficientes para diluir os custos fixos de toda a operação. Até lá, o capital mexicano financia a expansão. E essa expansão segue acelerada. Já presente em 24 cidades paulistas, a Oxio começa a ocupar terminais de ônibus e estações de metrô em São Paulo a partir de 2026, posicionando-se onde o fluxo de pessoas é estruturalmente garantido todos os dias. O que está acontecendo em São Paulo é uma disputa com forças completamente assimétricas. De um lado, empresas brasileiras que precisam ser rentáveis para sobreviver. Do outro, uma multinacional que já consolidou esse modelo em outro país e chegou ao Brasil com capital, paciência e uma estratégia que os concorrentes locais não têm condição de replicar. A estratégia da Oxio é ocupar território antes dos concorrentes, esquina por esquina, estação por estação, cidade por cidade. E funciona porque a empresa não depende de lucro imediato para continuar avançando. O paulistano já incorporou esse hábito sem perceber. Entrar rápido, comprar rápido, sair rápido. A loja está perto de casa, no caminho do trabalho, na saída do metrô. A Oxio virou parte da rotina da cidade antes mesmo de qualquer concorrente entender a dimensão do que estava acontecendo.
Ninguém consegue enfrentar a OXXU porque ninguém está disposto ou tem capital suficiente para sustentar anos de prejuízo apostando no domínio total do mercado lá na frente.